Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Hoje a gente vai falar do livro Espíritos de Gelo, de Rafael Dracun. Vamos começar falando que é ruim, é péssimo mesmo. A história em si parece boa até o momento em que ela não é mais boa. O jeito que o autor escreve é bobo, parece que ele precisava alcançar um número de palavras, mas ele não estava conseguindo alcançar esse número de palavras, então ele foi colocando mais ladainha dentro da história, e mais ladainha dentro da história, e mais ladainha. As letras são grandes, então eu juro, quando eu vi pela primeira vez eu pensei que fosse um livro de fantasia, e que tipo fosse infantil. As letras são grandes, tem uma mão com sangue, olha toda essa escrita. Parece um livro de fantasia, mas não. Não é. Ele faz diálogos muito desnecessários em vários momentos do livro, diálogos que são realmente só pra encher linguiça. Não vi nenhum outro motivo pra ele ter feito todos esses diálogos ridículos, comparações também muito péssimas. Ele é bem misógino nesse livro. Ele também ele basicamente assume que o leitor é um homem. E eu não entendi o porquê dele fazer isso. Muitas vezes ele conversa com o leitor, realmente assim, você, na segunda pessoa, e ele trata você como um homem. Eu não sei nem explicar, de uma energia masculina, assim, que não sabe de onde veio, mas ele trata você como um homem. E ele tem também muitas referências de cultura pop que não são necessárias pra história, não fazem sentido na história, e acabam sendo desnecessárias pra história, no geral, assim. Como eu fiz com o Wink, eu vou contar a história pra vocês. Eu não quero que vocês gastem dinheiro com esse livro, e eu também não quero que vocês percam tempo, porque tem muito diálogo desnecessário nesse livro, muita coisa assim desnecessária. Então eu peguei a história de verdade, porque tem uma história. A história em si é boa. Se ele tivesse escrito de maneira diferente, se ela tivesse sido feita de uma maneira diferente, até dava pra gostar, dava mesmo. Tem algumas partes que você fica um pouco, sabe, momentos assim de desconforto de verdade, mas que tipo, pra história, se ele queria que a história fosse assim, ok, sabe, e podia ter dado certo, mas não deu, então vamos falar por que não deu. O livro começa com o nosso protagonista. Se ele tem um nome, eu não lembro, porque eu acho que ele não tem nome, na verdade. Sinceramente, eu acho que ele não diz o nome. Ele tá preso numa cela, ele tá acorrentado em pé, e ele vai ser torturado por 3 homens. Um que é meio que o líder, e outros 2 que eu acho que estão mascarados, ou só o líder tá mascarado, alguma coisa assim. Ele vai ser torturado por esses 3 homens. Eles não dão exatamente motivo pra ele estar sendo torturado, mas é como se ele tivesse que lembrar de uma coisa. Ele tá ali por um motivo, ele tem que lembrar de uma coisa que aconteceu. E é isso. Se não lembra como veio parar nesse lugar, e é pra isso que os torturadores estão ali, ele precisa lembrar do motivo dele estar naquele lugar, como ele foi parar naquele lugar. Eles dizem que antes de estar ali, antes de estar acorrentado, ele estava numa banheira de gelo, e ele acha que o rim dele foi levado. Ele tava com uma cicatriz, e aí ele acha que o rim dele foi roubado. Como ele foi parar na banheira de gelo? Como ele foi da banheira de gelo pra essa cela, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele, de algum jeito, ele tava em um lugar, acordou em outro lugar. Em pé, acorrentado em uma cela, sendo torturado por 3 homens. Depois de muita insistência, muito papo furado, ele começa a tentar se lembrar, e aí ele vai lembrando da história. E aí é isso que eu vou contar agora, a história de como ele foi parar na banheira de gelo, e aí depois nessa cela. Ele começa falando da infância dele. O pai dele era muito rico, e a mãe dele fugiu com outro homem. O pai acabou, depois que a mãe dele fugiu com outro homem, o pai tinha muitas companheiras, e ele desde pequeno ouvia os encontros do pai dele com essas companheiras. Sim, tem muito sexo nesse livro. Ninguém avisou. Não avisa em lugar nenhum. Não avisa em lugar nenhum. Ele ouvia esses encontros com essas mulheres. Quando ele entrou na faculdade, ele estava estudando para entrar na empresa do pai, essa empresa multimilionária. Eles são ricos demais, ele mora numa cobertura. Ele insiste em falar pra gente do quanto ele é rico. Ele também insiste, é por isso que a energia masculina, macho fraco, macho michuruca, porque ele insiste em dizer que ele é rico, que ele é bonito, que ele é atraente, que ele é viril, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele insiste em dizer isso pra gente. Ele já planejava então trabalhar na empresa multimilionária do pai quando o pai morre. Eu não lembro
como o pai dele morre, ele fica muito triste e tal. Depois de tudo ser resolvido, ele vai trabalhar na empresa do pai. Ele vai ser o novo chefe da empresa. Mas aí um dos colegas, um dos funcionários dessa empresa, acaba humilhando ele e fazendo com que ele, tipo, ele não vai mais conseguir trabalhar lá. E humilha ele. Humilha ele de alguma maneira. E essa humilhação é tamanha dor e sofrimento no menino, que ele quer se matar. Então ele vai pra uma ponte. História problemática só fica mais problemática. Ele vai pra uma ponte, ele estaciona o carro dele no meio da ponte e ele vai até a beirada, ele vai pular. Aí aparece essa mulher. O que essa mulher faz? Ela faz uma piada dizendo que se ele não tirar o carro do meio da ponte, os motoristas que estão parados atrás do carro dele vão matá-lo. Isso faz ele rir. Ele não está mais depressivo, ele não tem mais depressão, e aí ele sai com ela. Curado por uma piada. Aí tá, ele começa a ter esses encontros com essa moça. O nome dela é Mariana. Mariana é o nome dela. E os encontros dos dois eram ótimos, incríveis, apaixonados. Sexy, caliente, meu Deus do céu, ele não cansa de dizer o quanto maravilhosa ela é. Ok, beleza. Aí, chega um dia que ele tá acabado. Ele tá acabado. E ela tá tipo, não, continua, vamos lá. E ele tá morto. E aí, o que ela explica pra ele? Que pra ela, no jeito que ela foi criada, o que ela acredita, é que o sexo é uma coisa espiritual. É uma religião que ela tem. E é um momento de dedicação a Deus pra ela. Então ela diz pra ele que quer mostrar pra ele essa religião dela. Quer mostrar pra ele essa crença dela. E ele fala que quer ver, quer conhecer. Então ela leva ele pra um templo. Esse templo só tem gente rica. Gente bem arrumada. Ok? Eles chegam então num lugar lindo, enorme. Com um altar e um guru, eles chamam de guru, que é um cara que acredita então nessa santidade via sexual. E aí tá, o cara começa a falar, começa a tipo, né, pregar essa divindade, essa coisa que ele acredita que seja o sexo. Um casal aparece nu no altar e começa a fazer. E aí no fim todo mundo faz. No templo ali. E essa é a missa deles, esse é o culto. É isso. E aí ele começa a fazer isso toda semana. Vira rotina. É isso. Ele tá convertido. Esse é o culto. Ok. Uma coisa que ele fala várias vezes, eu podia comentar, mas não sei muito. Tá? Mas ele comenta várias vezes que é uma coisa meio coreografada. Tem passos a serem feitos. Tipo, não é só fazer. Todo mundo faz do mesmo jeito. É coreografado. Depois de um tempo, então, ele tá indo semanalmente nesse culto. E aí ele descobre que tem etapas, né? Dessa divindade, dessa santidade. Até eles alcançarem, eu acho, a grandeza ali no negócio religioso. Tem etapas. Então, ele, no momento, tava fazendo suas coisas com a Mariana, que é a parceira dele. É como ele foi iniciado, né? Ela iniciou ele na religião. Aí tem um momento em que eles vão trocar de parceiros. Só que é uma coisa muito importante que ele até não explica tão bem no livro. É uma coisa até que eu gostaria de explicar, porque é uma mensagem boa até no meio do livro, assim. Consentimento, né? Comunicação entre duas pessoas. Por quê? Eles eram um casal. Dentro da igreja, eles tinham ali as crenças deles, as pessoas ali. E eles podiam se relacionar entre as pessoas ali. Depois que eles passam dessa etapa, eles podiam se relacionar dentro desses momentos de adoração e tal. Eles se relacionavam com outras pessoas. Ele no começo teve muito ciúme, ela não ligava, ela tava tipo, okay, é a minha crença, minha religião. Se você não acredita, você tem que me avisar pra gente parar. Mas ele não falou nada porque ele é um homem heterossexual idiota, né? Então ele não avisou, ele não queria que os sentimentos dele até parar. E ele queria continuar saindo com essas outras mulheres. E esse foi o problema. Por quê? Dentro da igreja era uma coisa. Ela só
via outros homens dentro do culto, dentro do templo. Ele não. Ele começou a ver essas duas mulheres fora do templo. E é aí que o consentimento acaba, porque se eles estão num relacionamento, eles concordaram nessa religião em fazerem isso juntos dentro do templo, e aí ele passou isso pra fora da religião é traição. Eu quero que isso fique claro, porque em vários momentos do livro ele entra em conflito com essa ideia, e é o que torna a história boa, mas o livro ruim, porque ele não sabe explicar, ele não usa as palavras certas. Tipo, é bom, tem essa mensagem, entendeu? De consentimento e de diálogo. E como uma pessoa não saber comunicar os seus sentimentos corretamente pode estragar um relacionamento. Pode estragar todo né? Toda uma coisa ali. E ele não soube comunicar isso direito. Então eu tô comunicando por vocês, ok? Então, dentro do templo, eles tinham o consentimento um do outro, podiam fazer as relações com as outras pessoas ali. Mas fora, não. Fora do templo, eles eram um casal. E eles não viam outras pessoas. E aí ele começou a ver essas mulheres fora do templo. Quando a Mariana descobriu, ela ficou muito brava. E ela então, vingança, né? Ela queria se vingar dele. Ela tentou descobrir uma maneira de se vingar dele. O que ela fez? Ela escolheu a pessoa que ela sabia que ele menos gostava. E a pessoa que ele menos gostava, que ele menos tinha assim... não gosto muito dessa pessoa, é o guru em si, o cara que pregava essa religião, o dono do lugar, praticamente, né, o rei de tudo. Ela tinha um relacionamento muito forte com esse cara, até porque ela acreditava de verdade nessa religião. Ela resolveu que queria passar para a próxima fase, participando então da primeira... eu tô gaguejando legal. A primeira relação que acontece no culto é o de duas pessoas no altar, antes de todo mundo se juntar a essas duas pessoas. E aí ela disse que queria participar da primeira relação no altar com ele, com o guru. E é isso que ela faz, sabendo que ele vai ficar muito enciumado, né? Então, nosso macho viril, né? Macho Michuruca, ele ficou muito enciumado. E no momento ali que eles estavam no prumo, ali no momento, no altar, ele espancou o guru. Espancou, bateu nele, socou a cara dele até ele desmaiar. Os seguranças do templo levaram ele pra fora do lugar. Ele também foi espancado pelos seguranças. Os seguranças não deixaram ele lá, não deixaram ele entrar. Então ele não pôde pegar o carro dele pra ir pro hospital nem nada. Ele foi a pé até o hospital. E no dia seguinte ele se encontrou com a Mariana nesse bar. Um bar aí. Sei lá. Nesse bar, eles conversaram, né? Ela disse que o guru estava em coma. Que ele tinha, tipo, ele destruiu o guru, né? Mais uma vez eu acho que é só um meio dele mostrar como ele é forte, viril, uau. Ele botou o guru em coma. Eles conversam, ela, é claro, tá brava com ele, porque ele traiu ela não estava traindo ele, ela estava se comunicando corretamente, era um acordo entre os dois, ele traiu ela. E ela termina com ele, enfim. E quando ela vai embora, uma outra mulher aparece. Essa outra mulher oferece uma bebida pra ele, eles conversam um pouco. E ele não se lembra de mais nada depois disso. Ele acha que essa mulher só falou com ele pra drogar, botar uma droga nele, drogar a bebida dele. E aí ele acordou na banheira de gelo. Voltando então à tortura onde ele estava amarrado. Toda essa história foi ele conversando com os guardas e lembrando de tudo que foi acontecendo antes dele parar na banheira de gelo, antes dele parar ali naquela prisão. Ele meio que conversa então ele continuou conversando então com os guardas, ele foi lembrando de tudo isso. E aí os torturadores falam pra ele, então, por que você acha que você tá aqui? E ele fica tipo, não sei. Aí eles explicam primeiramente que o guru morreu, que ele matou o guru. O guru entrou em coma, mas não se recuperou. E ele matou esse guru. Outra coisa que eles falam, quando ele acordou na banheira de gelo, ele tava muito mal. E ele não perdeu um rim, ele perdeu os 2 rins na banheira de gelo. Então ele morreu também. E onde ele está ali naquele momento, aquele momento de tortura, é o purgatório. Tava procurando aqui a palavra que eu usei. Era tipo o purgatório, onde ele tinha que lidar com os pecados dele e
perdoar quem ofendeu ele, assim como ele deve perdoar a quem os tem ofendido. E não os deixei cair em tentação. Exatamente. Foi isso que aconteceu. E aí, o cara que tava torturando ele, o líder, né, no caso, que eu acho que é ele que tava de máscara, ele se revela como o guru, que estava ali pra mostrar que ele tinha que perdoar as pessoas e blá. E o guru vai embora e fala, ok, você me perdoou, eu te perdoo, agora eu tô indo pro céu, valeu, falou, fui. Ele foi pro céu e aí ficou ali o cara. E aí o cara fica no lugar do guru pra torturar a próxima pessoa que vai chegar, que não diz quem é, não, eles não falam quem é, mas é a próxima pessoa. E até ele conseguir o perdão ali que ele precisa pra seguir em frente e ir pro céu. E essa é a história. Vocês estão me entendendo quando eu digo que é uma narrativa boa? É uma história boa. Ela tem pontos bons, mas o jeito que ele escreve é péssimo. As palavras, as comparações, as referências de cultura pop totalmente desnecessárias. Se uma pessoa ler isso daqui a uns 50 anos, ela provavelmente não vai saber de metade dos nomes que ele cita aqui. Ele cita nomes de banda, nome de... Não dá certo. É um livro ruim, tá? História boa, tinha muito potencial. Mas como diz uma das minhas youtubers favoritas, a gente não tem tempo pra potencial, a gente tem que seguir para coisas melhores. Então... é isso, não leiam esse livro, não gastem o seu dinheiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, resenhas, histórias interessantes que eu encontro na internet, se inscreve no meu canal, eu tenho esses vídeos 5 dias por semana. Eu tô, nessa semana, me recuperando de um problema que eu tive de coisas eletrônicas e vários vídeos meus foram deletados, então eu tô tendo que regravá-los. E eu espero que vocês não se importem de me ver com a mesma cara várias vezes, porque eu vou ter que fazer isso, ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada se você deixou o seu like, o seu comentário, muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!